Olá, meus irmãos, graça e paz seja sobre todos. Hoje nós vamos dar continuidade no estudo dos atributos de Deus. Essa é a nossa segunda aula. Na primeira aula nós falamos sobre a existência e o conhecimento de Deus. Se você ainda não assistiu, é uma aula introdutória muito importante para dar sequência, no assunto. Então volte lá e assista. Nessa segunda aula nós vamos falar sobre a transcendência e a imanência de Deus. Mas antes de falar o que é transcendência, o que é imanência, eu gostaria de ler um versículo aonde esses dois conceitos estão no mesmo versículo e nós vamos ter mais facilidade para entender o que quer dizer essas palavras que assustam, né? Parecem difíceis, mas não é difícil. Gostaria de ler com você aqui Isaías, capítulo 57. Vamos ler o versículo 15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo: habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Aqui nós vemos nesse versículo esses dois conceitos. O que quer dizer que Deus é transcendente? Quando nós lemos aqui no versículo, eu habito em um lugar alto, eu habito em um lugar santo. O que isso quer dizer? Deus, ele está acima de tudo. Deus está acima de todos. Deus está em um lugar santo, em um lugar separado. Deus está separado de tudo. Deus está separado de todos. Esse Deus, ele é grande, ele é transcendente. É isso que quer dizer. Deus é transcendente, porque ele é grande, ele está acima, ele está separado, ele está em um lugar de honra, ele é maior do que tudo, ele é maior do que todos. A transcendência revela a grandeza do nosso Deus. E o que é a imanência? A imanência está colocada aqui nesse versículo também, quando ele fala assim: habito também com o humilde. O que quer dizer isso? O que é a imanência? A imanência é que Deus está perto, Deus se importa, Deus se envolve a ponto de habitar também com o humilde. Quem é humilde? O humilde é aquele que é necessitado, é aquele que precisa de algo, e Deus está atento àquele que reconhece que precisa de ajuda. Você é humilde? Você reconhece que precisa de ajuda? Deus, ele habita com o humilde também. Você pode pensar, Deus não se importa comigo, Deus é muito grande, Deus é transcendente, Deus está longe, está em um lugar alto, está em um lugar santo. Mas Deus habita também com o humilde. Deus está perto daquele que reconhece que é necessitado. Nós vemos nessas duas qualidades, nesses dois atributos, a transcendência e a imanência, a grandeza de Deus. Essas duas qualidades, elas não se excluem, mas nós devemos juntar essas duas qualidades para termos um entendimento mais amplo, porque muitas pessoas pensam que Deus está longe, que Deus está distante, que Deus não interfere, que Deus é transcendente. E outras pessoas pensam que Deus está perto, que Deus está se envolvendo em tudo e não pensam na grandeza desse Deus, o quanto ele é grande. Nós devemos juntar estas duas coisas para termos um entendimento mais amplo de quem é Deus. E eu penso que esse conhecimento da transcendência e da imanência ainda não são suficientes para o nosso entendimento mais amplo de Deus. Eu ia falar aqui a palavra entendimento completo. Nós nunca vamos ter o entendimento completo de Deus, mas nós podemos conhecer o que a Bíblia fala sobre Deus. E a Bíblia fala sobre Deus, que ele é transcendente, que ele é imanente, mas tem mais coisas. Se nós ficarmos só com a transcendência, só com a imanência, nós podemos pensar que Deus é uma força. Por exemplo, a transcendência fala que Deus, ele é o Todo-Poderoso, mas Deus não é o Todo-Poderoso como uma força. Deus, ele é um Deus pessoal, é um Deus que se importa. E como nós sabemos que Deus é um Deus pessoal?
como nós identificamos Deus como uma pessoa, né? Eu penso que o melhor lugar para nós identificarmos que Deus é uma pessoa é na doutrina da Trindade. Eu queria falar um pouquinho com você. Então nós vamos somar aqui transcendência, imanência e a Trindade. Só assuntos difíceis, né, de compreensão, mas espero que o Espírito Santo te ilumine e que ele te dê entendimento e que fique claro esses assuntos que parecem ser difíceis, né? Transcendência fala sobre a grandeza de Deus, imanência fala sobre a proximidade de Deus e a Trindade fala sobre a essência de Deus. Quem é Deus? Você já fez essa pergunta? Quem é Deus para você? Nós muitas vezes ouvimos pessoas falarem assim. A primeira frase que me veio à cabeça aqui, ó, Deus é amor. Acho que é a frase mais falada, né? 3 palavrinhas só. Deus é amor. E se eu te falar que nós só podemos dizer que Deus é amor porque Deus é Trindade? O amor de Deus é revelado na Trindade. Eu gostaria de ler com você um versículo lá em João 17. Vamos ler lá comigo. João 17. Eu quero responder a uma pergunta. O que Deus estava fazendo antes da criação? Você sabe me responder? João 17, 24. Aqui está a resposta. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. O que Deus estava fazendo antes da criação do mundo? Antes da criação do mundo, Deus estava amando o Filho. O Pai estava amando o Filho. E aqui nós vemos que Deus, ele é eterno. O Filho é eterno. O Espírito é eterno. Então, quando Deus começou a amar o Filho eternamente, então por isso nós podemos dizer que Deus é amor. Deus não se tornou amor. Deus é amor, porque eternamente Deus amou o Filho. E o que nós aprendemos com a doutrina da Trindade? Eu quero falar aqui 3 aspectos que nós aprendemos com a doutrina da Trindade. O primeiro aspecto, que Deus é amor. Deus não se tornou amor, Deus é amor. Essa é a essência de Deus. O Pai sempre amou o Filho eternamente. O Pai é um Deus de amor e ele reparte o seu amor conosco. Eu quero abrir um versículo com você lá em Romanos 5. Romanos 5, versículo 5 diz assim, ó: E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Nós vemos aqui na Trindade que antes da criação, o Pai amava o Filho pelo Espírito. E esse Pai de amor também derrama o seu amor em nossos corações através do Espírito Santo. Da mesma maneira que o Pai amou o Filho pelo Espírito, nós, pelo Espírito, podemos amar a Deus, podemos amar a Jesus, podemos amar os irmãos. Nós precisamos de Deus para amar a Deus. Nós não temos condições em nós mesmos de amarmos a Deus e de amarmos o próximo. Lembrei daquele versículo que Jesus é interrogado pelos fariseus: qual é o maior e o primeiro mandamento? Qual o primeiro e maior mandamento? Jesus falou assim: ouve, ó Israel, o Senhor Deus, ele é o único Deus, né? Portanto, você vai amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento: amar a Deus. E nós não conseguimos amar a Deus por nós mesmos. Você fala assim: puxa vida, eu tenho dificuldade de amar a Deus. Peça a Deus que ele derrame do seu amor através do Espírito Santo. Nós precisamos de Deus para amar a Deus. Em segundo lugar, o que nós aprendemos sobre a Trindade? Nós aprendemos que Deus, ele é Pai.
em sua essência. Quando Deus se tornou Pai? Deus não se tornou Pai, Ele é Pai. Eternamente Deus é Pai, porque eternamente Deus tinha um Filho. E Deus nos criou para sermos também seus filhos. Quero ler com você um versículo lá em 1 João 3, a partir do versículo 1. Veja quão grande amor o Pai nos amou e nos concedeu que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Deus, ele é Pai eternamente. Ele amou o Filho eternamente, ele é Pai eternamente, e ele nos ama e ele nos chamou para sermos seus filhos também. Esse é o segundo aspecto que aprendemos com a Trindade. A essência de Deus é que ele é, em primeiro lugar, amor. A essência de Deus é que, em segundo lugar, ele é Pai. E a terceira experiência aqui que nós aprendemos com a Trindade é que Deus, na sua essência, ele é uma comunidade. Deus não é um Deus solitário. Quando Deus se tornou uma comunidade? Quando ele criou? Não, Deus sempre foi uma comunidade. Ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo. Ele é eternamente uma comunidade. A essência de Deus é um Deus comunitário e ele quer nos fazer participantes dessa comunidade também. Deus nos criou para sermos seus filhos, para sermos participantes dessa comunidade de amor. Quero ler um versículo com você também, lá em João 17, versículo 20 e 21. Minha oração, é Jesus orando aqui, Jesus ora em primeiro lugar pelos discípulos e depois Jesus ora por nós também. João 17, 20. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa é a oração de Jesus. Jesus orou pelos discípulos e Jesus orou por mim e por você. Nós que cremos na mensagem dos discípulos, na mensagem do Evangelho, na boa notícia desse Deus que nos criou pelo transbordar do seu amor, nos criou para sermos filhos, nos criou para participarmos dessa comunidade. Ele quer que nós sejamos um com Ele, como a Trindade é unida, Ele quer que nós tenhamos essa mesma unidade com Ele e uns com os outros, para que o mundo creia. Deus nos criou para a unidade. Deus nos criou para sermos família. Deus nos criou para sermos uma comunidade de amor. É isso que nós aprendemos com a Trindade. Deus é amor, Deus é Pai, Deus é comunidade. E Deus quer te inserir nessa realidade. Aí você pensa, nossa, quanta coisa você falou aí, mas eu gostaria de saber na prática, né? Como que eu vou usar na prática transcendência, imanência e trindade? Como que eu vou usar isso na minha vida? Eu estou cheio de coisas para resolver, cheio de problemas. Como saber sobre transcendência, imanência, trindade vai me ajudar no meu dia a dia? Em primeiro lugar, saber que Deus é transcendente faz de nós pessoas mais humildes. Por mais que eu e você conheçamos de Deus, esse Deus, ele é um Deus infinito, é um Deus transcendente, é um Deus incompreensível e por mais que a gente conheça, nós precisamos de humildade, porque nós não sabemos de tudo. Então, saber que Deus é transcendente
nos ajuda a sermos mais humildes. Em segundo lugar, sobre a imanência. Qual a importância de saber que Deus é imanente? O que isso interfere na minha vida? Saber que Deus é imanente nos dá segurança e confiança de que não estamos só. Jesus ele falou: Eis que estou convosco todos os dias. Salmos 23 diz: O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ele está com você, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. Tenha certeza, bondade e misericórdia, bondade e fidelidade te seguirão todos os dias. Deus é um Deus Pai, é um Deus imanente que se importa com a sua vida. E em terceiro lugar, o que eu ganho, o que eu aprendo, né? Como interfere na minha vida saber que Deus é trino. Saber que Deus é trino é importante porque você não tem um Deus que é uma força, que a qualquer momento ele vai acabar com o universo, a qualquer momento ele vai te punir. Deus, em sua essência, ele é Pai, em sua essência, ele é amor, em sua essência, ele é comunidade. E em todos esses três aspectos você está envolvido. Deus, ele te ama. Ele te criou para ser filho e ele quer te inserir na família dele. Você saber disso te traz paz, te traz descanso, te traz segurança para você continuar a sua vida nesse mundo caído, com a esperança de que em breve Jesus voltará e ele vai estabelecer o reino de Deus e nós vamos viver plenamente essa realidade que nós acabamos de ler aqui. Então, vou encerrar por aqui a nossa aula de hoje. Falamos aqui sobre transcendência, sobre imanência, sobre a Trindade. Espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida, pode deixar sua pergunta aqui nos comentários. Nós vamos responder para você. E te espero na próxima aula. Nós temos mais 2 aulas ainda. Espero você. Até mais. Um abraço. Fica com Deus.